Bela, seus vínculos com o MST e a luta pela reforma agrária são públicos. A relação entre esse teu alinhamento político e a opção por uma comida saudável, eu aproveito e acrescento aqui uma pergunta de um espectador nosso, Fernando Tóxico. O nome é esse, mas eu acredito que ele tem uma preocupação com a alimentação saudável. A pergunta dele é: qual é a ligação entre a luta por alimentação saudável e a luta por reforma agrária no Brasil? Vai na mesma onda da minha pergunta. Vixe, tá. Peraí, caiu o meu fone. Desculpa, pessoal. Uma pergunta boa, o fone até caiu. A conexão entre reforma agrária e alimentação saudável, certo? Uhum. Eu comecei o programa falando um pouco sobre a democratização da alimentação saudável. Eu acho que ficou claro de que não são todas as pessoas que têm o direito de escolher o que comer, e é muito importante que a gente tenha esse direito para a gente fazer melhores escolhas, não necessariamente comer o que tem por necessidade. Eu acho que a gente tem que passar desse... A gente tem que ultrapassar isso. A gente já está no momento estamos no século XXI, as pessoas deveriam estar escolhendo o que comer, fazendo boas escolhas. Então, quando eu falo dessa democratização da alimentação, muitas vezes a gente esquece de onde vem a nossa comida. De onde vem a comida? Eu vou ali no mercado e compro, vou ali na feira e compro. Ou, enfim, são essas respostas normalmente que a gente tem. E esquece que a comida vem da terra. A comida vem da terra. A gente precisa de terra para plantar, para ter comida, para produzir comida. E aí vem a questão. A reforma agrária ela é fundamental para que a gente consiga democratizar o acesso à terra. E só quando a gente tiver terra para todos, terra para que as pessoas possam ocupar e plantar, a gente terá comida saudável, democrática. É uma conexão assim muito direta, muito direta. E isso a gente vê pelo quadro que a gente tem hoje, de produção de comida para alimentar 10 bilhões de pessoas. A gente ainda não chegou a 8 bilhões, se eu não me engano. E a gente ainda tem muitas pessoas passando fome. 800 milhões de pessoas, se eu não me engano, com insegurança alimentar, em situação de insegurança alimentar e fome crônica. Então, é um absurdo. Isso se dá pelo simples fato da gente ter muita terra concentrada na mão de pouca gente. Muita terra na mão de pouca gente, isso a gente vê aonde? No Brasil. O Brasil se gaba de ser o celeiro do mundo, de produzir safras e toneladas de soja para exportar para a China, para alimentar os porcos lá, e não alimenta a pessoa que está na calçada aqui da frente da minha casa com fome. Então, qual é a conexão? Esse desenvolvimento, essa alegria, essa torcida pela balança comercial, pelo PIB maravilhoso que o agronegócio vai produzir para o Brasil. Qual é o valor disso enquanto a gente tem gente passando fome no nosso país, nas ruas das nossas cidades? É um pensamento tão mesquinho, eu acho tão terrível, tão egocêntrico, que não faz o menor sentido. Que prioridade é essa? Não faz sentido para mim. Então, a reforma agrária ela realmente luta em favor da democratização das terras, para a gente ter as pessoas ocupando esses lugares, esses territórios, para plantar comida, produzir comida para as pessoas. A questão da luta do MST é produzir comida e não commodity, porque o agronegócio ele quer commodity. A gente quer comida no nosso prato. E aí, só para finalizar esse ponto, que é um dado também absurdo, aqui no Brasil, quase 50% das terras cultiváveis estão na mão de 1%.
da população que tem propriedade rural. É uma desigualdade absurda. Eu acho que só o Uruguai talvez esteja à frente da gente nesse desequilíbrio, nessa desigualdade. Mas, então, a conexão é bem direta. Entre... eu só concluo a pergunta. Mas é isso, entre reforma agrária e alimentação saudável. Você costumeiramente defende os alimentos orgânicos. Mas fica uma pergunta: no Brasil de hoje, ainda que avancemos na reforma agrária, essa opção não é apenas para as pessoas mais ricas? O acesso aos alimentos orgânicos não é no Brasil altamente seletivo? E eu vou completar com uma pergunta também de um espectador. O que você acha da liberação exacerbada de agrotóxicos no Brasil? A pergunta do Guaraci dos Santos. Guaraci, eu adorei essa pergunta, porque eu acho, sim, um absurdo essa liberação descontrolada de agrotóxicos no Brasil. E isso casa com a pergunta anterior, pelo fato de que o Brasil dá muita prioridade à comercialização de agrotóxicos, né? A gente acaba não taxando os agrotóxicos como a gente deveria. Qualquer setor da economia precisa pagar de 30% a 35%, né, de imposto. E o setor dos agrotóxicos deixa de pagar 30% e paga só 5% de imposto. Então, isso faz com que acaba, né, fazendo com que os produtos orgânicos sejam mais caros, porque acaba saindo mais barato você produzir grandes monoculturas com veneno do que produzir, ter um lote de um tamanho razoável, moderado, agricultura familiar, né, pequena propriedade, produzindo de uma maneira diversificada, sem veneno. Dá mais trabalho, né, precisa de mais mão de obra, e já os produtos, né, com veneno é mais mecanizado, né, e é mais barato porque tem incentivo fiscal do governo. Então, porque as pessoas pensam, como assim, como que a comida que você deixa de usar um insumo sai mais cara do que aquela que você precisa usar veneno, né? Mas é porque quem está pagando pelo veneno é a gente. Então, eu acho que a gente precisa resolver essa questão fiscal e dos agrotóxicos para a gente poder democratizar a alimentação. E eu acredito, sim, que com a reforma agrária, com a priorização pela agroecologia, pela priorização de sistemas agroflorestais, a gente consegue, com certeza, alimentar o Brasil e alimentar o mundo. E permitir o acesso às pessoas mais pobres a esses alimentos orgânicos? Dá acesso às pessoas. Acho que pode. Eu vou até colocar uma pergunta de um espectador que ele foi mais claro do que eu. É o Marco Antônio André. Ele cita assim: sou vegano há 11 anos e orgânico há 4. Vejo que há cada vez mais opções, mas tudo ainda é muito caro. Você vê alguma chance de isso mudar? Eu vejo a chance disso mudar, sim, mas a gente precisa mudar de governo, a gente precisa mudar de lideranças políticas, a gente precisa mudar de consciência como consumidor, a gente precisa fazer com que as pessoas com dinheiro, com acesso à informação, por que elas não compram produtos orgânicos? Por que elas não priorizam produtos locais, produtos agroecológicos? Por que elas não dão valor ao produtor? Né? Eu acho que a gente precisa mudar a cabeça do consumidor. Então, acho que conhecimento é muito importante. A gente precisa... Então, eu acho que tem 3 esferas aí. A gente tem uma parte que vem do âmbito pessoal,
que é, né, correr atrás de conhecimento, né, e tendo possibilidade, né, ou seja, tendo aporte financeiro, a gente precisa comprar. Né? Acho que se todo rico no Brasil começasse a comprar orgânico e valorizasse e falasse sobre isso, e virasse moda, eu acho que já seria um caminho, né? Porque daí a gente consegue pressionar líderes políticos a fazer esse tipo de escolha também. Então, tem o setor, obviamente, né, o âmbito pessoal, mas tem o âmbito público, né, a gestão pública que precisa fazer alguma coisa, e tem também o setor empresarial e de grandes empresas, porque as grandes empresas produtoras é ótimo, mas empresas alimentícias não mudam o seu portfólio, né? Mas porque está tudo coligado, é tudo armação, é tudo lobby, é tudo um negócio horroroso que a gente tem no Congresso enfim, o pessoal do agronegócio, a bancada, né, do agronegócio, junto com a indústria alimentícia e a indústria dos agrotóxicos, né, farmacêutica. É um problema muito profundo que a gente tem que enfrentar, né? Mas eu acho que se a gente tiver consciência disso, cada vez mais a gente vai poder afrouxar aí esse nó que a gente deu na nossa alimentação, né, como planeta, assim. Então, eu acho que é isso.